Então, o nosso curso de atualização de transporte coletivo de passageiros, regras e normas de circulação, continuidade da aula anterior, aula 5. Regras de estacionamento e parada. Artigo 29, inciso 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Essa forma é a sinalização de cor âmbar, né? E esses veículos são veículos determinados por uma resolução que fala quais são eles, né? Um deles são os veículos de transporte de valores, outros são os veículos de coleta de lixo, outros são os veículos de manutenção de rede de esgoto, rede de energia, de telecomunicações, tá? Esses veículos, eles trazem então aqui a ideia de manutenção de rede semafórica, de sinalização, de vias, né? Os guinchos que fazem o suporte para veículos que estão estragados, né? Que necessitam conserto, né? Precisam ser resgatados na via. E aí ele fala o seguinte, que esses veículos eles gozam de livre parada e estacionamento. Então eles podem parar e estacionar onde eles quiserem. A diferença deles para os veículos de emergência, que são aqueles que nós citamos, né? É que aqueles lá eles gozam também de livre circulação. Já esses aqui não. Então esses aqui, eles devem circular obedecendo às regras e normas de circulação. Então eles não podem andar na contramão, eles não podem andar em cima das calçadas, né? Eles devem andar bonitinho. Só a parada e o estacionamento que eles podem parar e estacionar aonde for a necessidade. Ok? Por isso que esses veículos, por exemplo, de transporte de valores, eles param em fila dupla. Eles são autorizados, são permitidos, ok? Devidamente identificados, né? E sinalizados conforme estabelecido pelo CONTRAN. Tudo bem? Seguindo, artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, colocar o triângulo de emergência, ok? Pisca-alerta ligado também, ok? 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Daí que vem o termo que significa parada, que a parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Então, quando não puder estacionar, o veículo só pode parar para que haja essa ação de embarcar ou desembarcar passageiros. E aí vem a definição de parada. Artigo 49, parágrafo único. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Ok? Então, quando eu estaciono ou eu paro meu veículo do lado direito da via, eu não posso abrir a porta, né, sem observar a presença ali de veículos na faixa adjacente. E também quando eu paro ou estaciono do lado esquerdo, a mesma coisa vale para os passageiros que vão descer pelo lado direito do veículo. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor, ok? Que é um lugar seguro, né, para o desembarque e embarque de passageiros. Parágrafo único do artigo 47. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Por isso que todo lugar no qual há a operação de carga e descarga sempre vai ter a sinalização de regulamentação, que é estacionamento regulamentado, que é o símbolo que nós estamos vendo aqui do E, né? E vai ter ali as informações complementares relativas a horário, a peso,
a tipo de veículo, tá? Artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo. Sempre. Então eu não posso estacionar, eu não posso parar na contramão. Tudo bem? Então numa via de mão dupla, eu não posso estacionar meu veículo nem pará-lo do lado esquerdo. Eu sempre vou ter que parar ele do lado direito. Eu não posso invadir a contramão e parar ele lá na guia do lado esquerdo, certo? O veículo deve ser posicionado no sentido fluxo, paralelo ao bordo da pista. Então sempre juntinho da guia, né? Tá aí junto à guia da calçada, que é o meio-fio. Admitidas as exceções devidamente sinalizadas, porque existem algumas sinalizações que autorizam eu estacionar o veículo em 45 graus. Então aí sim eu vou desobedecer, mas na verdade eu estarei obedecendo a sinalização e desobedecendo a regra do artigo 48, que é paralelo ao bordo da pista. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Olha que interessante. Para eu estacionar ou eu parar meu veículo no acostamento é somente em casos de emergência. Em outras situações eu devo estar parado ou estacionado fora da pista de rolamento. Então no espaço depois, né, do acostamento, certo? A margem da via, a margem da pista, como está ali no exemplo, tá, da imagem. Lembrando que é proibido estacionar nos acostamentos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no artigo 181, inciso 7. Trouxe aqui só para a gente relembrar. E aí vem o termo do acostamento previsto no anexo, né, do CTB, parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência. Então está muito claro aqui. Está muito claro. Professor, significa então que quando eu paro o meu veículo para fazer um xixi ali na beira da rodovia, a gente vê muita gente fazendo isso, ou para tirar foto de um pássaro, ou do jacaré, ou para comprar um pessoal que está vendendo fruta, está errado, está errado. Está errado. Tá? Estou parando, estou estacionando o veículo, no caso, e a partir daí eu não posso fazer essa ação, essa manobra no acostamento. É fora dele. Artigo 48, parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, como a imagem aqui, todas as motocicletas encostadas ali com o pneu traseiro na guia, né, de forma perpendicular. Artigo 48, parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naquelas regulamentadas por sinalização específica. Até hoje o CTB não regulamentou o que seria isso, certo? Nem a sinalização específica, não tem nenhum conceito do que seria um estacionamento de veículos sem abandono do condutor. Então esse parágrafo está lá no CTB, né? É pouco explicado, muitos teóricos também falam que carece explicação e definição maior por parte do CONTRAN. Partimos agora para regras de utilização das luzes do veículo. Artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Letra A, à noite. Isso aí nós já sabemos, né, pessoal? Anoiteceu, a gente liga o farol luz baixa. B, mesmo durante o dia, então durante o dia, aí vem as situações do durante o dia, né? Em túneis, sob chuva, neblina ou cerração. Detalhe, essa aqui é uma alteração nova, hein, pessoal? Antigamente, não existia a obrigatoriedade de você acender a luz em chuva. O que se fazia? Acendia a luz de neblina, certo? Hoje não mais. Hoje a regra traz a obrigatoriedade de você acender o farol baixo, a luz baixa, em chuva, neblina ou cerração. Tá? E o farol de neblina, professor? O farol de neblina se usa ali como
um acréscimo a essa situação, mas a obrigatoriedade é do farol luz baixa. Mesmo durante o dia, choveu, acende a luz baixa do farol. 2. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então, lembrando, né, pessoal? Vou cruzar com outro veículo sentido contrário, desligo a luz alta. Ou se eu me aproximar de um veículo antes de ultrapassá-lo, também desligo a luz alta, deixo a baixa para não atrapalhar a condução do veículo através do ofuscamento ali no retrovisor central dele, né, ou os retrovisores externos. Inciso 3. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Como, por exemplo, eu passei por um sinistro e aí eu informo os veículos que estão cruzando por mim que à frente deles vai ter um sinistro, às vezes um animal abatido na via, né, ou uma situação de arrumação da via, uma parada obrigatória, alguma coisa nesse sentido, tá? Não vamos, e inclusive isso é crime, informar sobre situações de blitz, de fiscalização. Tudo bem, pessoal? Não façamos isso. Artigo 40, incisos 5, 6 e 7. Inciso 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes condições. Letra A. Em imobilizações ou situações de emergência. Já falamos. Sou obrigado a parar no acostamento. Por situação de emergência, ligo o pisca-alerta. Quando a regulamentação da via assim o determinar. Existem situações que eu vou passar por túneis e lá está o aviso lá de que eu devo ligar o pisca-alerta. Inciso 6. Durante a noite em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Todos os veículos já, quando nós adquirimos, ele já vem com a luz de placa automática. Você ligou o veículo ali, né, ele já ligou o farol, ele já acende a luz de placa. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. A luz de posição, pessoal, é a famosa meia-luz, né? E ela serve para indicar quando o veículo está parado, né, que é para operação de embarque e desembarque. Você desliga o farol e deixa ligado somente a meia-luz, que é a luz de posição. Então, dentro de uma sequência correta durante a noite, em circulação, luz baixa. Parei para o embarque e desembarque, luz de posição. Estacionei, desliga o farol. Certo? Vou repetir. Em circulação, luz baixa. Parei para o embarque e desembarque, luz de posição. Estacionei, desliga o farol. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, somos nós, né? Quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas destinadas, hein, pessoal? Tá? Então, faixas exclusivas, aí sim é obrigatoriedade. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, o DRL, deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então essa aqui é uma outra regra que também apareceu aí, que é o seguinte, é nova também. Estou na pista simples. Estou na pista simples. Estou fora do perímetro urbano, então estou em zona rural. Certo? O que é pista simples, gente? É uma pista que não tem separação física entre uma mão e a outra. A única separação entre quem vai e de quem vem é somente a sinalização no chão, ou
seccionada amarela ou contínua amarela. Quando é pista dupla, vai ter alguma coisa física que separa. Por exemplo, um guarda-reio, um canteiro central, um córrego, uma cerca viva, uma barreira de metal, uma barreira de concreto. É algo que vai separar fisicamente a mão que vai da mão que vem. Agora, quando não há nada, aí é uma pista simples. Então, se eu estou numa pista simples, na zona rural, fora do perímetro urbano, na zona rural, farol ligado. E isso para veículos que não possuem luzes de rodagem diurna. As luzes de rodagem diurna, para quem não sabe, pessoal, é aquela que quando eu ligo o veículo, ela já automaticamente liga, né? Aquela de LED, né? Que a gente chama de DRL. Regras de vias e velocidades. Artigo 60. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em 1. Vias urbanas, que se subdividem em vias de trânsito rápido, via arterial, via coletor e via local. E 2. Vias rurais, que se subdividem em rodovias e estradas. Artigo 61, parágrafo 1º. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Já falamos isso quando falamos da placa de sinalização regulamentar, de regulamentação. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, vou repetir, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, vamos ver aqui, nas vias urbanas, nas vias de trânsito rápido, 80 km por hora, nas vias arteriais, 60 km por hora, nas vias coletoras, 40 km por hora, nas vias locais, 30 km por hora. Tudo bem, pessoal? Caso você desconheça, professor, o que é via trânsito rápido? O que é via coletora? O que é via arterial? Procure no anexo 1 do CTB, lá tem essas definições, tá? Não trazemos agora aqui, porque tratamos de um assunto mais simplificado no sentido de ser um curso de atualização. Mas é importante que você saiba a diferença entre essas vias. Continuando, nas vias rurais, porque as vias são divididas em vias urbanas, que são aquelas 4 que eu disse, e as vias rurais. Nas vias rurais, né, é subdividido em rodovias e estradas. Nas rodovias de pista dupla, já expliquei o que é pista dupla, automóveis, caminhonetes e motocicletas, 110 km por hora. Demais veículos, 90 km por hora. Já para as rodovias de pista simples, automóveis, caminhonetes e motocicletas, 100 km por hora. Para os demais veículos, 90 km por hora. Então, na realidade, para os demais veículos, e aí inclui-se, né, ônibus e micro-ônibus, 90 km por hora, tanto para a pista simples quanto para a pista dupla. O que vai diferir são os automóveis, caminhonetes e motocicletas, que nas vias de pista simples é 100 km por hora, nas vias de pista dupla, 110. Nas vias rurais, 60 km por hora para todos os veículos. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via, que é quem manda naquela via, poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Então, por mais que seja, por exemplo, uma via de trânsito rápido, que é 80 km por hora, se o órgão que tem poder sobre ela, ele pode colocar mais ou menos, ele pode colocar que aquela via é 90, ou ele pode baixar e falar que aquela via é 70. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito da via. Tome cuidado com essa segunda parte, porque às vezes, né, não pode ser a mínima não pode ser menos que a metade da máxima. Não é bem assim. Eu tenho que respeitar as condições operacionais de trânsito. Imagine que eu estou numa serra, estou subindo a serra, e eu tenho um veículo lá de transporte de carga, pesado.
E aí tá lá, a Serra tá lá me informando, me autorizando que eu vou bem devagarinho. E aí tem lá a terceira faixa. E ele me autoriza numa velocidade bem reduzida. Mas é porque ali, naquele lugar, a operação é daquele jeito. Então eu não vou ser penalizado por essa regra do artigo 62, é lógico. Tudo bem? Regras de equipamentos obrigatórios de segurança. Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações. 1. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar sinistros. Então um veículo está vindo, vai bater em mim, tá dando ré, vai bater em mim. Aí eu posso buzinar. 2. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente, advertir a um condutor que eu tenho o propósito de ultrapassá-lo. Então é uma situação também que ele me permite buzinar. Artigo 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do trânsito nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Tudo bem? Inclusive para veículos, certo? De transporte público, de transporte intercidades, né? Interestaduais e intermunicipais, certo? Esses veículos é obrigatório o uso de cintos de segurança. Qual que não é obrigatório o uso de segurança? Para veículos de transporte público coletivo que circula dentro da cidade. Certo? Então, esses veículos, as pessoas vão em pé, né? É autorizado ir em pé, não é obrigatório o uso de segurança, o uso de cinto de segurança. Tudo bem, pessoal? Falaremos isso depois. Parágrafo único do CTB. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metros de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere este artigo. Então vamos lá. A resolução é a resolução 819 de 2021. O primeiro equipamento, bebê conforto, ou chamado de conversível, para as seguintes condições: crianças com até 1 ano de idade, ou crianças com peso de até 13 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. 2. Cadeirinha, para as seguintes condições: crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos, ou crianças com peso entre 9 e 18 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. 3. Assento de elevação para as seguintes condições: crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio, ou crianças com até 1,45 metros de altura e peso entre 15 a 36 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. E 4. Cinto de segurança do veículo para as seguintes condições: crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos, ou crianças com altura superior a 1,45 metros, independentemente se ele vai atrás ou se ele vai na frente, porque o que vai definir isso vai ser a idade e a altura. Eu não vou adentrar muito nessa parte, porque nós sabemos que os veículos de transporte público coletivo, né, e o coletivo de passageiros, eles não são obrigados a terem os equipamentos obrigatórios de segurança, né, esses equipamentos de retenção das crianças, né, nos seus veículos, tá? Não são obrigados, por lei, tudo bem? Então, tá aqui, ó. Artigo 2º, parágrafo 2º da Resolução 819. As exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam aos veículos de transporte coletivo de passageiros. Então, nossos veículos, não se aplica. Aos de aluguel, de que trata a linha D do inciso 3 do artigo 96 do CTB.
É a linha D do inciso 3, fala sobre os tipos de veículo. E aí fala que os veículos de aluguel, né, um dos tipos de veículos são de veículos de aluguel. Então, se o veículo é considerado de aluguel, tem placa vermelha, ele não é obrigado a também ter esse sistema de retenção. 3. Aos de transporte remunerado individual de passageiros. Por exemplo, o táxi, né, ou o Uber, né, também não são obrigados. Aos veículos escolares, né, então temos lá um veículo de transporte escolar, também não é obrigado. E veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas. Observação do item 3, né, que é o transporte remunerado individual de passageiro. Então vamos dar um exemplo lá, o Uber. Desde que durante a efetiva prestação de serviço, certo? Então lá o motorista é Uber, ele está trabalhando, aí entra lá uma família que tem um bebezinho, não é obrigado. Agora, se ele está lá depois do trabalho, ele está usando o veículo dele, não é Uber. Naquele momento ele não é Uber. E ele tá lá e tá indo, e aí vai a esposa dele com o menor lá, que precisa, aí vai precisar do equipamento. O problema é quando é que a fiscalização vai definir isso ou não, né? Porque vai perguntar pro motorista lá. O motorista vai mentir, né? Vai falar, o que é errado, né? Ele vai falar, não, eu tô transportando aqui o passageiro. Só que fica muito claro também, porque quando eu estou transportando alguém, esse alguém vai no banco de trás, não vai no banco da frente, né? Aí, então tem uma série de situações que a fiscalização, às vezes, ela vai perceber ali que o motorista não está em efetiva prestação de serviço. Regras para motociclistas e ciclistas. Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias: 1. Utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. 2. Segurando o guidão com as duas mãos. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados, então agora é o transporte, né? Utilizando capacete de segurança, em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestiário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Tudo bem? Artigo 56, parágrafo único. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada a uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente da direita. Imagine você, então, motorista de transporte público coletivo, né, ou de motorista de transporte coletivo de passageiros, que está numa via exclusiva. Aí você está na sua direita, lá na sua faixa exclusiva, quando você olha para a esquerda, né, do seu ladinho ali, tem um ciclomotor. Tem que tomar cuidado, tem que estar atento, tem que tomar cuidado em qualquer tipo de manobra, porque esse veículo é difícil de visualização. Esse veículo ele entra no ponto cego num piscar de olhos. Então eu, como motorista, tenho que estar atento à aproximação desse tipo de veículo. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Então ele já dá aqui até uma hierarquia. Primeiro, ciclovia, né? Ciclovia está no desenho de baixo aqui, ó, ciclovia. Então é uma via separada da pista de rolamento dos outros veículos. Tem um canteiro central aqui separando, tem uma questão, algo físico separando aqui, certo? Ciclofaixa, já é uma faixa, Aqui está a pista de rolamento, é só mais uma faixa do lado. Então a segurança do ciclista já é menor. Aqui para o veículo invadir é muito mais fácil do que o veículo subir aqui no canteiro central, certo? Muito bem, aí vem no acostamento, em rodovias. Então aqui, ciclistas no acostamento. E por fim, quando não houver nenhum desses três, né, próximo ao meio-fio, certo? No mesmo sentido de circulação dos veículos. Parágrafo único.
A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Então imaginemos aqui, observem que os fluxos dos veículos estão vindo. E aí aqui está um fluxo contrário, não é verdade? Porém é autorizado, porque a autoridade de trânsito que tem ordem sobre essa via implantou isso. E ele devidamente sinalizou. Olha aqui, tudo bonitinho, pintadinho. Então ele pode colocar o fluxo contrário. Porque segundo o artigo anterior, que é o 58, ele fala que todo mundo deve ir no mesmo sentido de circulação. Mas aí no parágrafo único ele fala. Mas a autoridade pode pôr fluxo contrário, desde que sinalizado. E ciclofaixa, tá? Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado também pelo órgão, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Então é uma circulação compartilhada, certo? Está ali o passeio, porque o passeio entendemos que ele é exclusivo do pedestre, mas com a autorização da entidade ali que tem circunscrição sobre a via, pode os dois estarem juntos. Outras regras, eu vou lê-las rápida, né, porque só para que a gente tenha conhecimento. O uso de faixas laterais de domínio. São essas faixas, pessoal, que ficam ao longo da via, né? São faixas entre o lote lindeiro e a via, né? Certo? Então essa área aqui, a gente chama de faixa lateral de domínio. Né? Então ele fala que essas faixas, essas áreas, né, que são adjacentes às estradas e às rodovias, obedecerão às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão que tem circunscrição. Então aqui no caso o DENIT, né? Por ser uma rodovia federal, é o DENIT que manda aqui. E aí essa área adjacente aqui, por isso que sempre tem essas placas, né? Antes de construir junto à rodovia, consulte o DENIT. Áreas de condomínio, né? Então nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos, vimos que áreas de condomínios são vias terrestres, né? Na primeira aula do nosso curso. Então, nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade. Então, a empresa, primeiro, ela apresenta o projeto, né, no órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Na maioria dos casos, como os condomínios estão em municípios, então, quem tem então a responsabilidade é o Departamento Municipal de Trânsito. Apresenta-se o projeto aos engenheiros do Departamento Municipal de Trânsito, eles analisam, eles dão ok, mas quem vai pagar para a sinalização é o condomínio, certo? Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista junto à guia de calçada, igual à regra para a bicicleta, ou no acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas neste código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Detalhe, pessoal, nós que estudamos no sentido de termos habilitação, somos motoristas especializados, às vezes nós falhamos numa regra ou outra porque desconhecemos. Imagine, então, o condutor de um veículo de tração animal. Às vezes ele não conhece a legislação e aí ele faz algo de errado, não porque quer fazer, mas porque não sabe. Então nós, como motoristas especializados, profissionais no trânsito, condutores de veículos de grande porte, temos que estar atentos a esses veículos, a esses condutores e prestar pela segurança deles. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Observado o seguinte: para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Regras para pedestres, fechando então a nossa aula, é a última das regras. Artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Então é um direito dos pedestres, certo? A circulação nas calçadas, né, nos passeios e nos acostamentos das vias rurais. Parágrafo 1º.
O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Por isso, então, ele pode atravessar a faixa de pedestre desde que desmontado. Ele pode circular na calçada desde que desmontado. Parágrafo 2º. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios, nas calçadas, ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então eu trouxe um exemplo aqui. A calçada está aqui com uma situação de que eles não podem andar aqui e eles estão andando no bordo da pista, um atrás do outro, certo? Em segurança, tudo bem? Aqui até andando no sentido contrário para que eles vejam a aproximação dos veículos. Parágrafo 3º. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Eu trouxe aqui uma imagem da turminha andando aqui, numa romaria, mas na realidade o parágrafo 3º ele fala sobre a questão de que não há acostamento na rodovia. É uma rodovia sem acostamento, então é muito perigoso o trânsito de pedestres. E aí é por isso que ele fala que o pedestre tem que vir na contramão, para que ele veja a aproximação dos veículos, e ele tem que estar bem no cantinho. Parágrafo 5º. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Então aqui nós temos, como é uma via de grande fluxo, é recomendado fazer o que? A passarela para que ele passe, para que o pedestre atravesse a via em segurança. E o parágrafo 6º fala, onde houver obstrução de calçada, como por exemplo aqui, devido a uma obra, ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação destes, ok? Então a gente observa aqui que tem um tambor aqui, cones ali, sinalizando que aqui está tendo uma passagem de pedestre, porque aqui está fechado. Seguindo, artigo 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a eles destinadas, sempre que essas existirem numa distância de até 50 metros dele, observadas as seguintes disposições. Primeira coisa que eu levanto aqui, observe que para que um pedestre tome precaução em relação à segurança, levando em conta visibilidade, distância e velocidade dos veículos, a gente observa que esse pedestre tem que ter um entendimento disso. Então aí nós já excluímos crianças e idosos, porque a criança ela não tem entendimento do que seja velocidade, do que é distância. E o idoso às vezes está com a visibilidade e com a mobilidade com problema, comprometida. Então temos que entender esse tipo de cliente, esse tipo de pedestre, é um pedestre diferenciado, certo? E aí, sempre lembrando do que já falamos, o pedestre é a prioridade, tá? E aí vem essa regra de que ele deve procurar um lugar de passagem segura, que é a faixa de pedestre, que deve estar no mínimo, a 50 metros dele, tudo bem? Ele só vai poder atravessar a via quando ele olhar para um lado e para o outro e não ver faixa de pedestre, a 50 metros dele. Aí ele pode atravessar a via ali sem faixa de pedestre. Isso não existe, pessoal, na prática. Porque o pedestre, em sua maioria, desconhece essa regra. E se conhece, tem preguiça de ir lá na faixa, andar 50 metros para poder atravessar na faixa em segurança. Ele vai e atravessa onde ele está mesmo. Agora, o que nós temos que colocar em ponto, em xeque, é se o pedestre está fazendo algo de errado, eu vou deixar de prever a segurança dele? Eu vou ir lá e vou... o pedestre está errado, eu vou passar por cima. Não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. Então nós devemos, novamente, cuidar da segurança dos pedestres. Artigo 69, inciso 1. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao do seu eixo. Então, eu não posso sair numa diagonal quando eu for atravessar a pista de rolamento, Eu vou passar ela em linha reta ali, perpendicularmente
né, a via, né, ao traçado da via. Inciso 2. Para atravessar uma passagem sinalizada, uma faixa de pedestre, ou delimitada por marcas sobre a pista, eu devo primeiro, onde houver foco de pedestre, obedecer às indicações das luzes. Então aqui no exemplo de baixo, nós temos aqui o foco do pedestre, e aí eu vou obedecer o foco. Onde não houver o foco, aguardar que o semáforo dos veículos, né, ou o agente de trânsito interrompa o fluxo e mande eu atravessar. Aí sim eu atravesso. Artigo 69, inciso 3. Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes condições, seguintes normas. Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Eu não posso forçar um veículo a frear. Eu não posso atravessar a via achando que porque eu sou a prioridade, todo mundo vai frear para mim. É uma regra muito clara. Tudo bem? Eu vou frear quando o pedestre estiver atravessando? Sim, porque ele é a prioridade. Mas o pedestre tem que entender que ele não pode causar isso. E às vezes nós observamos principalmente idosos que descumprem essa regra. Ele entra na via e tipo assim, o veículo que pare. Então nós temos, como profissionais do trânsito, entender essa situação. E a letra B. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso ou demorar-se, parar sobre ela sem necessidade. Então o cara está atravessando lá o pedestre, aí ele para, aí cai o celular no chão, aí ele volta, esse tipo de coisa. Às vezes, observamos isso também no trânsito, certo? Pedestres displicentes ao atravessarem a via. Artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para este fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. Então, se está semaforizado, eu vou obedecer o semáforo. Se não está semaforizado e tem a faixa delimitada, aí eu tenho prioridade. Mas eu preciso ser visto. O veículo tem que me ver. Eu não posso entrar na via e sair andando. Faça o contato visual com o condutor do veículo. Você, condutor do veículo, observe se tem algum pedestre querendo atravessar. Ao se aproximar de uma faixa de pedestre, já diminua a velocidade para que, caso tenha algum pedestre querendo atravessar, fique fácil para a frenagem. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos. Observamos muito. O pedestre começa a atravessar a via e muda o foco. E aí veículos, principalmente veículos pequenos, de 2 rodas, vão para cima do pedestre. Pedestre que sai correndo, errado, tudo bem? Inclusive pode haver o enquadramento do agente de fiscalização de trânsito, né, por ameaçar o pedestre na via. Isso aí dá suspensão de dirigir. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então, deixe o pedestre terminar a travessia em segurança para assim você colocar seu veículo em circulação, tudo bem? Lembrando você que é motorista de transporte coletivo de passageiros, seu veículo é de grande porte, às vezes é importante você sinalizar para veículos pequenos que não estão vendo a travessia do pedestre, sinalize aquele veículo para que ele pare para esperar a travessia do pedestre. Finalizando o artigo 71, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestre em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Né? Então, pintando aí, sinalizando as faixas de travessia de pedestres. Finalizamos então a nossa aula 5, o tema regras e normas de circulação, bastante extenso. Né? Na próxima aula trataremos sobre legislação específica do transporte coletivo de passageiros. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço.